Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Às 17 horas e 55 minutos, estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje o Luiz Coronel, que jamais chegará a general, mas para mim é um eterno marechal. Opa! Marechal de campo. Me inspira, né, Luiz Coronel? Obrigado. Tu que gosta tanto de milico, né? Aliás, Bagé é uma terra de militares. Pois é, eu tenho falado com o general Mourão. Bagé é uma cidade de quartel. Eu tenho falado com o general Mourão. Tenho falado com ele. Ele anda por lá, não? Não. Por telefone? Por telefone. E ele me disse uma frase. Ele está em Brasília ainda, né? Me deu uma frase que me fez gostar de ouvir. Ele disse assim: digam de mim o que quiserem, menos que eu sou covarde. Eu, quando tive que dizer alguma coisa, eu disse. Eu brinco, desde que quando voltei a ter convivência com ele, brinquei várias vezes com ele. Quando ele fez um pronunciamento muito radical lá na Federação... Antes fez aqui no programa. Não, mas eu me lembro... Antes do programa, a Federação fez aqui no programa. Me lembro que levou a Federação a convidá-lo. Federação, e aí eu dei um abraço nele. Jogou pesado, hein, comandante? Inclusive, o GSI, lá o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, pediu a gravação do programa na época. Olha, eu acho que ele não sabe disso. Ele rodou o Brasil inteiro, o Bolsonaro botou no site dele. Prefeito de Viamão, que já é participante efetivo do programa aí. Que beleza. Nosso André Pacheco. Prazer tê-lo aqui. Igualmente, Paulo. Quero agradecer o convite, saudar o Luiz Coronel, a todos que estão assistindo ao programa Pampa Debates. É uma alegria muito grande voltar aqui e falar um pouco da nossa cidade de Viamão. É uma cidade da região metropolitana com tanta coisa boa para falar, para a gente trazer aqui hoje à tarde. Olha, hoje que Canoas tem que seguir os passos de... Viamão tem que seguir os passos de Canoas. Uhum. Canoas, que era uma cidade tida como dormitório, hoje é uma cidade exemplar. Sim. Muito, embora dividida pelo... que foi um crime que fizeram com Canoas. Dividiram Canoas ao meio com Transurb, quando deveria ter sido subterrâneo. O Claudino Severo, que foi para essa aventura do Transurb de superfície, né? Que deu origem ao nosso trem, já está chegando aí, se fardando para entrar em campo, Marcelo Lemos Dornelles, se fardando, e mais Fabiano Dalazen. Fabiano Dalazen foi para fazer botão rouge, alguma coisa assim. Foi se arrumar. Eles têm que se preparar. A performance. Mas eu acho que essa tendência, mas ela passa por duas coisas. Passa primeiro pela 118. Sim. Né? E pela recuperação 040. também da 040. Sim. E também Porto Alegre e Viamão. Eu sou do tempo que eu ia para Viamão, para o Cantegril, numa estradinha terrível, né? de 2 vias, hoje é duplicada. Mas o inferno também da chegada a Viamão, do acesso a Viamão, da rótula que dá entrada ao centro de Viamão é terrível, prefeito. São dois projetos importantíssimos que vão propiciar o desenvolvimento da cidade de Viamão. Na realidade são 3 projetos. O acesso a Viamão, é a RS 40 e a 118. São 2 grandes acessos. É a RS 040 e a duplicação do caminho do meio, também, que sai na Protásio Alves. Esses dois projetos. Outro caminho. É uma cidade que tem sido procurada pela extensão territorial, né, pelo custo do metro quadrado mais em conta, uma cidade que tem sido procurada para instalação de empreendimentos imobiliários, construção civil, loteamentos, condomínios. Então é uma cidade que tem um potencial muito grande e as pessoas começam a procurar a cidade. Agora a gente precisa ter infraestrutura, acesso à cidade de uma forma mais adequada, que é exatamente com a duplicação do caminho do meio, a RS 118 e a RS 040, que são os acessos para a cidade. E a questão da 118? Ontem esteve aqui o Pedro Westphalen conosco e disse que vai inaugurar esse ano ainda, a 118. Mas quando ele fala inaugurar, ele fala só até Gravataí ou fala até Viamão? Não, Paulo, assim, a RS 118 começa em Sapucaia e vai até Itapuã, até Lagoa. Sim. Até Lagoa. Então, o trecho que se fala é de Sapucaia até Gravataí, até a Freeway. Esse que tem muita dificuldade de desapropriações, dificuldade de retirar as famílias da beira da estrada. Agora, Viamão é muito mais rápido. São 14 quilômetros sem ocupações, fácil de fazer esse trabalho, que é o que mais trava, mais tranca uma possibilidade de duplicação de infraestrutura. Viamão não tem esse problema. Então, esse trecho de Viamão, que são 14 quilômetros, não é agora.
O que está se trabalhando agora em Viamão, que é muito importante, aqui até freeway é a duplicação, mas o viaduto da RS 118 com a RS 040 ali é fundamental. É fundamental, e a expectativa é que se comece agora, ainda esse mês de fevereiro. Estamos tratando com o Estado, nossos técnicos estão nos reunindo. Aí sim nós viveremos uma outra Viamão, pode ter certeza disso. Sim, quando tiver toda essa infraestrutura necessária, né? Por isso que esse fórum que nós estamos promovendo lá em Atlântida, no sábado, dia 16, cujo convite já está nas mãos aqui, os senhores já receberam, mas está na mão aqui do nosso Procurador-Geral de Justiça, Fabiano Dallazem, que aliás vai ser nosso homenageado, o homem de Carazinho, da região, vai ser homenageado na sua cidade natal, com o Troféu Brasileiro Expo Direto. Parabéns. Primeiro, boa tarde. É uma grande satisfação, não só pela grandeza da exposição, pela grandeza das entidades que a promovem, a Cotrijal, a Rede Pampa, Jornal Sul, e especialmente um orgulho para mim receber essa homenagem em Carazinho, que é minha cidade natal, com a qual eu mantenho ainda um vínculo muito forte, com muitos amigos, com meus pais lá em Carazinho. Então, para mim, esse convite foi Paulo Sérgio, uma grande surpresa e um motivo de orgulho pessoal muito grande, muito grande. Claro que debito muito isso à amizade sua, a amizade do Neymânica, a amizade o carinho que nutre pela gente. O senhor tem que debitar isso ao orgulho que o pessoal da região sente do senhor, né? Saiu de lá para se tornar vitorioso em todo o Rio Grande do Sul, ao lado do seu companheiro, colega, amigo, de todas as horas. A gente acompanha o trabalho dos dois em conjunto, Marcelo Lemos Dornelles. De onde é que é o Marcelo? Sou porto-alegrense. Porto-alegrense. Aliás, o pai dele, a mãe dele, muito amigo de gente da minha família, né? Então, mas o último do judiciário, vamos considerar o Ministério Público como integrante do judiciário, lá foi o Léo Lima, que foi o juiz do plebiscito que definiu por não me toque. Era Campo Real ou não me toque, e ele foi o juiz. Foi o primeiro juiz de não me toque, na realidade. E ele foi, na realidade, na época também eleitoral, ele foi o homem que conduziu aquele plebiscito lá em Não Me Toque, que recebeu o troféu anos depois. Até hoje, embora, né, mas até hoje, e a gente acompanha ali, há muitos ainda não conformados com o resultado e que insistem, não moro em Não Me Toque, moro em Campo Real, né? Não Me Toque hoje é conhecido internacionalmente. Isso aí, Paulo, me lembra o poema do Manuel Bandeira, que ele diz: Rua da Aurora, tenho medo que hoje se chame doutor fulano de tal. E assim, vamos manter essa seiva popular que as coisas têm, não é? É muito saudável. Mas aqui trocaram Rua do Arvoredo, trocaram o nome. Pois é. A Cabo Rocha. É o poema do Manuel Bandeira. Machado, né? Fernando Machado. Fernando Machado, que era a Rua do Arvoredo. E assim as coisas foram acontecendo, vão trocando nome. A Castelo Branco, que era o reconhecimento a um homem que atravessou o Atlântico, foi combater na Itália em defesa da democracia internacional, por esse simples fato. Já merecia ser nome de rua. Não, mas resolveram. O mesmo deputado, na época vereador, que levou essa situação aí da Assembleia Legislativa para o Judiciário, né, envolvendo um outro poder, uma questão que era eminentemente poder legislativo. Essas mudanças acabam a população mantém os nomes tradicionais, né? Olha a Rua da Praia, a Avenida Beira Rio, quer dizer, ninguém usa o nome, a própria legalidade continua se achando a Castelo Branco, né? Sem contar os problemas das empresas, dos empreendedores da região que tem que trocar contrato social, mudar uma série de dados para as formalidades suas, né? Um transtorno que... eu também acho muito complicado quando uma rua é grande ou extensa, usar o linguagem precisa, começa a ter 3, 4 nomes. Mas para quê? Eu gosto da Protásio Alves. Segue sendo o Protásio Alves, né? Não se fraciona. Quer dizer, o filé não vira guisado, né? Verdade. Mas parabéns aí pelo reconhecimento, eu acho que é muito merecido e as pessoas estão muito satisfeitas lá em Carazinho, Não Me Toque, por ter um homem da terra recebendo o Troféu Brasileiro Expo Direto. Vai ser um grande evento no dia 4 de março. Marcelo estará lá também. Sim, e eu queria dizer assim da importância assim para nós, para o Fabiano, o reconhecimento ao Ministério Público dessa homenagem, né? Nós temos ido todos os anos, nós estamos presentes lá, colaborando, porque sabemos da importância que é para o Estado do Rio Grande do Sul.
essa feira, esse evento, né? E tendo, né, o Flamengo como natural lá de Carazinho é bem importante para nós e para eles esse reconhecimento. Aí uma ocasião perguntaram quando o Dodge Sirena recebeu também o troféu. Acho que eu entreguei para ele. Por que o Dodge recebeu o troféu? Né? Pela amizade. Não, ele recebeu o troféu porque ele fez um esforço tremendo para levar a Nestlé para lá. Ele era muito amigo do Ivan Zurita. Existiam dúvidas, estavam querendo levar a Nestlé para outras regiões, inclusive uma briga com os Marterra, que queria Santa Rosa. E o Dodge lá foi fundamental nisso. Né? Eu acho que eu entreguei até. Tenho umas fotos lá, pelo menos. Entregasse o troféu para o Dodge Sirena. Então é isso, vai ser com muito orgulho que vamos receber. Como tenho certeza, o prefeito já se inscreveu aí para o nosso fórum a ser realizado na Saba, no próximo dia 16. O fórum já é o 24º que nós realizamos dentro do escopo RS sustentável que nós temos, e nesse caso os caminhos do Rio Grande, onde trabalhamos muito com a estrada. Agora este vai ser o presente e futuro da logística brasileira, com a presença do ministro Carlos Marum, do ministro Eliseu Padilha, do governador do estado, secretário dos Transportes e Mobilidade, como não poderia deixar de ser. Então vai ser um grande evento lá na Saba, no dia 16 de fevereiro próximo agora. Paulo, eu ia aproveitar a oportunidade de fazer um reconhecimento com relação aos promotores aqui. As nossas promotoras lá de Viamão têm um trabalho realizado lá, são ativos lá, participam da nossa cidade, participam quando a gente discute segurança pública lá, quando a gente discute meio ambiente, o Ministério Público de Viamão é muito atuante, cobra muito a Prefeitura, mas também ajuda muito. Isso é importante. Além de fazer um trabalho de fiscalização, de controle, que é a ação do Ministério Público, né, fiscal da lei, fiscal das ações do Poder Público, especialmente, o Ministério Público de Viamão tem sido, não um parceiro, mas um aliado nos processos que tratam da segurança pública lá, sistema prisional, meio ambiente, aterro sanitário, são ações importantes que o Ministério Público tem. A ideia é exatamente essa. Eu acho que até nós tivemos aí um programa, né, Paulo, antes do final do ano, e se vem desenvolvendo desde a gestão que o doutor Marcelo era procurador-geral, um caminho, uma sequência ali que a gente está tentando acompanhar e estabelecer justamente essa cultura, sem abrir mão da fiscalização, que é necessária, mas também uma cultura de parceria. Agora mesmo, eu até mencionei ao Paulo, não sei se vou conseguir chegar através de uma mensagem de WhatsApp, porque nós estávamos numa reunião com a prefeita de Pelotas, a Paula Mascarenhas, onde eu estive lá, fiz uma visita a ela me mostrou um projeto da necessidade da adequação de uma vila inteira, que era uma ocupação por recomendação do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público disse, isso aqui tem que ser desfeito. Ela fez todo um projeto e agora veio buscar uma parceria para a execução desse projeto junto com o Ministério Público, onde a gente discutiu, aperfeiçoou, fomos encontrando caminho nesse sentido de tentar auxiliar. Eu tenho dito, o poder público, ele como um todo, necessita dar respostas à sociedade. Então tem que ter parceria. Não precisa ser um mero fiscalizador o agente da lei, tem que ter protagonismo e trabalhar muito na prevenção. É o que foi feito na praça lá. Eu até tive uma discussão com o Eduardo. O problema é que enquanto se faz aquilo na praça, joga todo jovem para outro lugar. Ele vai para outro lugar. Era os postos de gasolina em Porto Alegre. A bagunça nesse posto, a polícia lá fazia uma ação com o Ministério Público, eles migraram para outro posto, depois para outro posto. Depois abandonaram os postos, caiu de moda, e aí foram para bairros inteiros, enfim. O sentido formiga, né? O sentido formiga, ocuparam Oswaldo Aranha, ocuparam a Guete, depois ocuparam agora a Cidade Baixa. O sentido formiga, né? Eu quero reconhecer o prefeito também aqui de Viamão. Foi um dos primeiros a aderir a uma ideia nossa também, e partiu dele a questão do cercamento eletrônico. Sim. Inclusive nós tivemos uma reunião lá e eu inclusive pedi para ele esperar um pouco, porque a ideia do cercamento é muito como essa, como dos jovens. Tu faz o cercamento entre Porto Alegre e Viamão, tu vai só migrar para outro lugar, né? Então nós começamos a fazer uma construção coletiva que envolvesse todos os municípios ali da região, e o prefeito tem sido um parceiro, um aliado fundamental. E nessa questão do Centrinho de Atlântida, né, Paulo Sérgio, que nós já conversamos privadamente muitas vezes sobre isso, né? Nós estamos tentando uma estratégia aqui em Porto Alegre também, na Cidade Baixa, porque é impressionante, as pessoas não conseguem mais morar na Cidade Baixa, e não é só finais de semana, cada vez mais a junção de pessoas ali, o desregramento. Isso depende muito da pessoa.
A minha mãe morava ali na esquina da Luiz Afonso adorava a Cidade Baixa, com a Lime Silva. Um prédio, segundo andar. Ela ia para a janela, de 80 e tantos anos. Curtia junto. Ela curtia a gurizada. Ela curtia, nunca reclamou. Ela nunca se sentiu mal. Isso depende de cada um. Tem pessoas, a minha mãe gostava. Né? Nunca reclamou, nunca entendeu que o barulho era em demasia. Pelo contrário, ela se sentia acompanhada com jovens lá embaixo. O que eu acho, assim, eu falei nessa ação de Porto Alegre, nessa de Atlântida, a questão de nós temos que, como pai de 2 jovens, né, eu tenho uma filha de 18 e um que faz 21 agora, esse mês. Não parece, Marcelo. Né, parece que eles são, que eles tinham mais idade, né? Parece que eles tinham mais... crianças ainda pequenas. Não, mas a questão é a seguinte, os jovens têm que ter um lugar para ir. Claro. Nós temos que dar alternativa para eles. Não pode simplesmente, não pode. Tu tem que criar uma alternativa. Agora, essa alternativa tem que ser de alguma forma que ela tenha uma segurança, que ela tenha regularidade, que ela preserve quem mora em volta. Mas tem que ter uma alternativa, né? Nós não podemos só ficar espalhando de um lugar para outro e tu simplesmente transfere, né? Então, tu tens que criar algumas alternativas na cidade para que eles tenham um lugar seguro e tal, para que eles fiquem à vontade. Porque, por exemplo, a questão da Cidade Baixa, e muito a ver também com o centrinho lá. Eles ficam ali, o que eles vão fazer? Eles ficam conversando, ficam com um som alto. Diferentes. A Cidade Baixa é um público, é uma faixa etária. O centrinho era São adolescentes. Adolescentes e pré-adolescentes. Ali havia crianças de 12 anos tomando vodka. Aí já fica complicada a coisa, né? Eu me lembro. Mas o Ministério Público fez um trabalho brilhante, ele foi na gestão do Eduardo, que chamava os pais, olha, estou aqui com o teu filho, ele estava tomando bebida alcoólica. Mas feito isso, e só teve um pai que se indignou, que ficou bravo, todos os outros elogiaram. Mas continua a prevenção, isso aí é prevenção, é protagonismo. Mas nós fizemos isso continua até hoje. Foi a ação que teve. Na época foi divulgado isso. Não, é a mesma coisa. Pioneiro, não, é a mesma coisa. Inclusive nas formaturas, né, de colégios, vai lá o Ministério Público, o Conselho Tutelar, para a questão do... É porque a atuação do jovem ali é uma atuação protetiva, entendeu? Não é repressora, ela é protetiva. Sim. Então, se ele está lá com 12 anos de bebida alcoólica, a atuação dele é em relação à proteção. Então, a gente vai identificar, recolher e chamar os pais. Então, isso é uma regra permanente da nossa atuação. Permanente. Perfeito. Não é daquela mentalidade, vamos passar borracha. Não. É o sentido protetivo. Então, tu identifica, chama os pais, entrega, mas não há uma atuação. Agora, tem que elogiar a Brigada Militar. Eu estava em casa, lá na praia, um sábado, chega uma tenente da Brigada com um soldado da Brigada, 2 mulheres. A Polícia Comunitária, para cadastrar. Cadastrou todo mundo, me cadastrou, criou para uma emergência, tu tecla ali, eles imediatamente te dão uma atenção. Tu consegue falar com o policial imediatamente. Espetacular essa medida. Só que aí cadastrou todo mundo e começaram a colocar virou uma PAC daquelas, com mensagens mais terríveis, é isso, é aquilo. As pessoas não têm o senso da necessidade, a importância de ter um mecanismo como esse. Numa necessidade. Numa necessidade para se proteger. Então, aí tu perde até o orgulho de olhar uma coisa daquelas, de ver que a população faz exatamente o contrário do que se quer. Aí começa a denunciar bobagem, é um lixo que não é ali o local, forma adequada. E aí no meio daquilo pode ter uma coisa importante que se perde, quer dizer, aí acaba perdendo sentido. Era como começaram, é muito parecido com o que faz com 190, um pouco vira trote, começa a botar piadinha, é impressionante, né? Polícia Comunitária, eu, na mesma hora, pedi para a tenente entrar, para a outra menina entrar, servi um refrigerante, liguei para o comandante-geral da brigada, o coronel Andrés, e fiz um elogio para ele. Eu disse, é bom tu me desse depoimento, estava começando, eu não tinha feedback para ver se estava funcionando ou não. Está funcionando e é maravilhoso o trabalho. Que beleza isso aí, né? Então, essas coisas a gente tem que saudar. Isso pode ser feito na Cidade Baixa também. Onde tem autoridade ostensiva, ela não precisa ser repressiva. A presença ostensiva, as duplas de brigadiano, como tínhamos antigamente. Pedro Paulo. Né? Agora é o João e a Maria e tal, qualquer nome. Mas isso aí ajuda sobremaneira. Não é chegar lá e
disparando, cacetado. Eu acho que o desafio, Paulo tem colocado bem isso, o desafio é a construção de um conceito de prestação de serviço, de proteção. Não se pode criar dois mundos, nós os mocinhos, vocês os bandidos, aí não dá, né? Isso é o problema. Estamos aqui na construção de uma convivência harmoniosa, saudável, pois é, Luiz feliz. Coronel, tu és do tempo, feliz. Tu és do tempo, meu tempo em Atlântida, quando nós chegamos lá, eu cheguei em Atlântida há 40 anos atrás, tínhamos o chopinho ali na praça. Tu ia para lá fim de tarde, todo mundo ia lá tomar um chopinho, as pessoas iam a pé, sempre lotado de chopinho, as crianças ficavam brincando. Espetacular. Aí resolveram transformar o chopinho em artesanato. Aí acabou. Porque ninguém quer artesanato na praia, ninguém quer visitar. Aqui é textura. Ninguém quer visitar. Acabou, está lá abandonado, pichado, virou um lixo aquele chopinho. Isso é outra coisa, o Ministério Público tem que interpelar o Poder Executivo. Por que ele está abandonado? Agora, no planeta Atlântida, o que tinha de gente dormindo na volta daquele negócio, lá enrolada, né? Qual é o lugar? Eu não estou entendendo. Aquela casa que está ali abandonada ali, era o shopping, o famoso. Depois foi um restaurante. No meio da praça ali, dentro, na praça mesmo. No meio da praça. Ali tem caveira de novo. Era bonito, lembra disso, né? Lembro. IPTU de Viamão. Olha aí, vamos chamar a atenção para os proprietários de Viamão. Até 28 de fevereiro, desconto de 15% nos juros e multas. Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. E é a realidade, né? Sim, juntos porque a gente troca uma lâmpada, a gente faz uma pavimentação, a gente melhora a qualidade no ensino, na saúde, porque a gente tem dinheiro. Mas é contar história para as pessoas. Então, o IPTU, a gente teve 30% de desconto para quem colocasse até o final do ano, e agora 15% é importante. O pessoal tem contribuído, viu, Paulo? A gente tem melhorado a arrecadação lá do município, tem avançado nesse sentido. Pena que aqui em Porto Alegre não resulta em nada, né? IPTU. Quer garantir o cuidado e a segurança de sua família em todos os momentos? Então aproveite a grande oportunidade que o Unimed Porto Alegre preparou para você e adquira o SOS Unimed, um serviço completo que garante velocidade, eficiência e qualidade de momentos de emergência médica. Tudo com a confiança e a tradição de cuidar que só a Unimed pode oferecer. Para saber mais, Luiz Coronel, pode anotar aí, 0800, é fácil, nem precisa anotar. Tu és um homem que tem uma memória privilegiadíssima. 0800 510 4646. Qual é o número? Não, para. 0800 510 4646. Olha que o problema da velhice são três. Primeiro é falta de memória, os outros dois me esqueci. 0800 510 4646. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, este é o plano. Luiz Coronel está aqui uma Coca-Cola, né? Ele foi normal, passou a light e agora é zero. Ei, Paulo, eu estava olhando para os promotores, estava lendo um texto que eu li esse fim de semana, maravilhoso. E fala diretamente com os promotores. Humberto Eco, no último livro dele, ele escreveu que desde a Grécia, os homens, quando têm fatos adversos, atribuem a uma conspiração dos deuses. E que na sociedade, quando algo nos molesta, nós não sabemos explicar, ou é contra as nossas ideias, nós criamos a síndrome da conspiração. E no Brasil hoje fala-se muito da conspiração. A conspiração é apenas a necessidade de explicar o que é inexplicável para determinadas pessoas. Paulo Sérgio, pergunte aos doutos do Ministério Público qual é a opinião deles sobre homens e mulheres que são mais educados, têm mais conhecimentos, por terem ótimos professores. E se tem ótimos professores, por que esses profissionais são tão pouco valorizados? Eduardo Ploir. Olha, eu concordo que quanto melhor for a qualidade do ensino, e a gente luta tanto por isso, a melhoria da educação é a grande mola propulsora do nosso avanço como sociedade amanhã, como país, como Estado. E nós trabalhamos muito em todos os sentidos, com promotorias regionais da educação, instigando o poder público, sendo parceiro do poder público, para que o ensino público possa ter cada vez uma qualidade melhor. E são tantos temas importantes, né? Agora mesmo nós tivemos há pouco a visita do secretário estadual de Educação, a questão das escolas, a questão que hoje está em todos os municípios, prefeito, da municipalização do ensino, de que forma essas verbas,
Hoje nós temos o seguinte, Paulo Sérgio, e não estou dizendo que são todos os casos, mas tem que ser analisados. Muitas vezes você tem uma escola estadual e na outra esquina uma escola do município. E a qualidade do município é tão boa, muitas vezes, ou até melhor que a estadual, e aí aquela estadual tem poucos alunos. Uma poderia muito bem assimilar toda aquela com mais qualidade, com mais corpo, mas aquilo acaba virando uma concorrência entre o poder público e fragilizando as duas escolas. Então, são temas de extrema importância, para além, para não fugir da pergunta, da questão da valorização dos profissionais. E nós buscamos, tanto quanto possível, ser parceiros nesse sentido da valorização. Daqui o doutor Marcelo, que trabalhou, inclusive, na época da questão do piso, várias ações que eram ingressadas no Ministério Público na época, entrou com uma única ação coletiva para a implementação do piso, sabendo das dificuldades, mas para tentar uniformizar o entendimento e não ter não virar uma indústria de ações, né? Eu acho que, assim, nós somos extremamente solidários. Tanto é verdade que um dos nossos 5 eixos hoje do planejamento estratégico é trabalhar uma educação de qualidade. E a primeira, não é a primeira, hoje, digamos assim, em termos de atendimento regional, nós temos um projeto de regionalização de alguns temas. O mais completo dele são as promotorias regionais de educação. Senhor promotor, eu lembro Bagé, meus tios, tio Peri, tio Aldemar, ambos professores, elegantemente vestidos, com vários filhos, 8 filhos, 11 o outro, somente professores, uma casa bonita. Então vamos ver se colocar isso nos dias de hoje. 8 filhos e 11 filhos, professores. É 8 com 11. Mas eu acho que nem 8 filhos E ele, 8 filhos, professor, consegue. E formou os filhos. E era somente professor. Mas o meu avô, né, pai da minha mãe, era barbeiro. Mas era outra realidade, em Livramento, e criou 8 filhos também. Mas vem cá, mas então, mas é que as coisas mudaram da queda da capacidade de receita dos professores, do nível de vida dos professores. Especialmente do nível fundamental e médio, né? Porque tu pega o nível superior, aí as universidades já mudam um pouco. Já mudou, não, muda bastante. Eu tenho filha catedrática. Eu quero comentar essa questão, que complementando aqui o doutor Fabiano, das promotorias de educação. Sim, na época do piso, nós tomamos à frente. Porque, não verdade, é o do Tumeleiro. Não é o do Tumeleiro, mas era o piso salariado magistério, nós fomos à frente. E na época as categorias sindicais eram contra nós, porque na verdade eles fizeram uma indústria de ações e nós entendemos que cabia tudo, resolver tudo numa única ação, chamei para nós e encaminhamos, pelo menos a questão jurídica foi encaminhada. E a outra, bem que o Fabiano colocou, da questão da escola estadual e municipal, é que é tão difícil discutir isso, e por isso essas conversas de construção de solução dos prefeitos, dos secretários com o Ministério Público, porque, por exemplo, tu pega e larga uma frase assim, aqui, por exemplo, em qualquer ambiente, vai fechar uma escola, vira uma celeuma, vira uma polêmica, quando na verdade, por que vai fechar? Porque ela não tem mais condições de funcionamento pela quantidade de alunos, porque tem outra do lado. Só que é um assunto dificílimo de discutir, porque aí já vem o chavão, vem a frase, emocional. Não, estão fechando, e sabe? E são contra a educação porque estão fechando. Não, na verdade, se tu quer discutir qualidade, qualidade não é pela quantidade. Né? Então é um assunto bem difícil de discutir. Uma pesquisa. Mas vê o que o Colégio Farroupilha faz o trabalho. O Colégio Farroupilha, que é para mim a escola exemplar, não é por ser do Conselho da Mantenedora do Farroupilha, mas o Farroupilha, o que ela faz? A filantropia aqui no CPUR, uma escola que estava abandonada, fechada, o colégio reconstruiu, dá àqueles 200, 300 alunos a mesma educação que dá lá em cima na Três Figueiras, né? E os melhores alunos vão para o 2º grau lá, sem pagar nada. Que beleza. Nada, nem transporte, nem nada. E a gurizada aqui tem os mesmos professores que os mais aquinhoados têm lá. Isso aí devia ser a tônica. Todas as escolas privadas deveriam dar esse quinhão para a sociedade. É uma responsabilidade social, né? Como fez agora o Divina Providência, adotando o hotel, o Hospital Independência, que hoje tem tela plana em todos os apartamentos, tem ar-condicionado split em todos os apartamentos, tela nas janelas, todo recuperado,
e é um hospital que atende inteiramente SUS. Inteiramente SUS. Por que não se pode fazer isso em todos os hospitais? Por que, como o Sírio-Libanês agora deve fazer na Beneficência, por que não se pode fazer isso com escolas também? Lá, Paulo, em Viamão, a gente tem seguido esse caminho, junto com o Estado, dialogando e avançando na parceria, porque são os alunos, são crianças viamonenses. A gente tem e aí implica em gestão pública. Independente se é Estado, se é município, a gente tem procurado nas escolas que estão diminuindo o seu tamanho de número de alunos no Estado, a gente tem procurado agregar e nós estamos dialogando, estamos avançando nesse sentido, num convênio com o Estado para poder... Na Santa Isabel tem uma escola muito grande lá, do Estado, e nós temos um prédio locado do município, que nós estamos trabalhando na escola da Bica, que é conhecida, trazendo para dentro da escola a possibilidade de integrar município e Estado. Lá em Viamão a gente tem 62 escolas municipais, 27 mil alunos, e a gente está trabalhando bastante na qualificação. O professor lá é bem qualificado, tem um salário, uma remuneração dentro da região metropolitana das melhores, tem um bom salário os nossos professores, e a gente tem trabalhado bastante material pedagógico. Nós caçamos a palavra do doutor Marcelo Dornelles, que estava falando, complementando o que disse o doutor Fabiano. Não, o debate era esse, no sentido de como é difícil lidar com a questão da educação sem polemizar. É muito fácil polemizar, né? Mas na verdade, se tu quer tratar de... Por isso a ideia... O problema nós conhecemos, nós temos que trabalhar em cima das soluções. Exato. E novas soluções com integração. Nós temos que parar de só mostrar problema, nós temos que começar a mostrar soluções. Por exemplo, Paulo, o doutor aqui falou no vídeo de monitoramento, voltando à segurança, sobre a parceria dos municípios. A gente tem avançado muito nisso, instalamos câmeras de vídeo de monitoramento no Viamão, são perto, agora 40 e mais 10 são 50. E agora, na Grampal, que nós estamos assumindo a presidência agora em abril, nós seguimos um trabalho de integração. Alvorada, porque se o bandido em Porto Alegre sai porque tem cercamento, ele vai para Viamão, ele vai para Alvorada, ele vai para Canoas. Eu me lembro o Marlon Santos, que agora é presidente da Assembleia, o Marlon Santos, prefeito de Cachoeira, tentou colocar cancela em todas as entradas de Cachoeira. E botar um funcionário. A justiça proibiu. Alguém entrou e a justiça acabou proibindo. Mas essa cancela não é eletrônica. E integrada. Mas não tira o direito de ir e vir. As pessoas seriam apenas, então, somente protegidas, né, com controle na entrada da cidade. Mas poder trabalhar com equipamentos que os municípios comportem a todos, tem que ter o mesmo sistema. Isso. Então, os municípios... Porto Alegre, Canoas, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, a gente tem que ter o mesmo material. E nós temos equipamentos já semelhantes que podemos usar em todos os municípios. O problema é que a bandidagem está aí agora, com metralhadora .50, que para mim é uma novidade isso aí, né? Já vi granada, já vi de tudo, explosivo. Mas reduz muito a criminalidade nas cidades. O Cremers está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo está aí avaliando as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estão vistoriando unidades de saúde das praias e o serviço de socorro nas estradas que levam ao litoral. Cremers, estado de alerta pela saúde. Eu trago o exemplo positivo do posto de saúde de Xangri-Lá. Exemplar, não sei lá quem atende lá, nem sei quem é o diretor, nada, mas exemplar. Todo mundo está elogiando o posto de saúde de Xangri-Lá. Vai lá no hospital, que eu não sei, a Mãe de Deus lá, né? Em Capão da Canoa. Não me lembro o nome. É muito difícil o atendimento lá. E as pessoas saem de lá por não terem sido atendidas, vão para o posto e são muito bem atendidas. Vinhos espumantes, Luiz Coronel. Opa! É um homem dos vinhos espumantes, junto com a tua sobrinha. Tem uma frase minha, né? Tem uma frase minha. O espumante é a única bebida que transforma o não feminino em talvez. Vinhos e espumantes para todas as estações você encontra na Vinhos do Mundo, eleita a melhor loja de vinhos que está aí com várias unidades prestando serviços a todos nós com os melhores vinhos e espumantes que com mais de 1000 rótulos representam os vinhos que estão produzidos ao redor do mundo. Você pode escolher o seu na loja de vinhos da Cristóvão Colombo, 1493, na Lípio César 203 e na Getúlio Vargas 1135. Com o consórcio de imóveis da Unicred, você consegue o conforto que a sua vida pessoal e profissional merece. As cartas estão à disposição a partir de R$ 63 mil, com até 200 meses para pagar e possibilidade de ser contemplado por sorteio e lances livres ou fixos. Conquiste um novo espaço para o seu lar ou empresa, isto sem juros. Saiba mais com o seu gerente de relacionamento da Unicred. Unicred, mais valor para você.
Vamos agora ao quadro saúde, aqui no Pampa Debate. Eu estou com saudades da doutora Daniela Cornélio. Fazia dias que ela não comparecia no quadro saúde. Ela que é da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, do Instituto Oncológico Kaplan. O Dr. Gilberto, os elogios a gente sempre faz para ele, né? Mas agora vamos deixar de fazer tantos elogios ao Dr. Gilberto, embora mereça, né? Inclusive na Bienal do Mercosul, e vamos à doutora Daniela Cornélio da sua equipe. Fale, doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França e Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Boa noite, doutora Daniela. Silêncio, um longo silêncio fez-se aqui para ouvir a doutora Daniela Cornélio. Se não me engano, a Justiça mandou voltar o antigo nome da Avenida Castelo Branco. Foi arguída a inconstitucionalidade da troca de nome, né? E eu não sei em que pé está isso. Se alguém souber, mande nos dizer aqui. Boa noite, Paulo Sérgio. Imagina até uma juntar os dois criança nomes. que recebe mesada sabe que se o pai parar de pagá-la, terá que pagar juros ao filho. O mesmo acontecerá com esta proposta indecente do governo Sartori, que quer fazer com as futuras gerações do Rio Grande do Sul. Qual é? Eduardo de Cachoeira. Qual é? Eu discordo, Eduardo. Qual é a ideia do governador que ele discorda? As propostas do governador. O governador quer solucionar o Estado, não dá para ficar como está. De braços cruzados não dá, né? Aí começa a acusar o Ministério Público, os promotores, procuradores, desembargadores, militares de ganhar muito. O problema não é de quem ganha razoavelmente bem, que eu acho até que os senhores deveriam ganhar mais, é quem está ganhando muito pouco. Né? Porque incharam de tal forma o Estado, né, que o Estado não consegue nem pagar os seus próprios funcionários. Né? É uma vergonha o que está aí. E com impostos elevadíssimos. Cada vez menos estão pagando essa conta. 5 meses de impostos. Aí, quando tenta o governador resolver o problema, se judicializa a situação. Quando tem que arrumar solução para esse país, não é possível mais vivermos dessa forma. Aí ficam os senhores pagando, penando com críticas de toda ordem. Quando não se fala, e aí eu contesto o judiciário, porque em momento algum se questionou por que não se cobra impostos, elevados impostos sobre as grandes fortunas. Por que isso não entra em baila? É uma pergunta que eu faço. Não pode 5 brasileiros ganhar mais que 100 milhões de brasileiros juntos. Não pode, isso é injustiça. Tem que taxar as grandes... tiveram méritos para chegar lá. Não, a grande maioria veio do pai, veio de pai para filho. Não, e nós vimos os méritos da JBS, vimos quantos méritos aí do Eike Batista, muito mérito. E vem exatamente... Mérito ao lado da corrupção. Tanto poder econômico, tu acaba arrumando um jeitinho para não pagar impostos. Tu monta 1, 2 empresas, contrata os melhores escritórios de advocacia, de contabilidade, os melhores advogados, e acaba pagando nada de imposto. Essa é a grande verdade. Tem um grande historial de Porto Alegre aqui, do Rio Grande do Sul, que nunca pagou imposto. E aí, por que não... Quando fala em reduzir salário, penalizar o judiciário e o Ministério Público, por que não se fala em taxar as grandes... Tem gente que não gosta que eu fale isso. Quando eles vão fazer alguns investimentos, ainda exigem o Estado, porque vão dar emprego, exigem isenção de impostos por tantos anos. E imposto... O agente político é refém, porque precisa do emprego, precisa do investimento. Então, o Paulo... Todo problema econômico ele é gerado através de uma crise política. Começa tudo na política. Hoje a gente tem, não se discute muito pouco esse pacto federativo. 60% do que se arrecada em todo o Brasil fica na União.
23% fica nos estados e 17% fica nos municípios. Ou seja, lá no município, que tem que fazer todo o trabalho da saúde, da segurança, da educação, da infraestrutura, tudo acontece dentro dos municípios. Onde se bate, né? E lá tem 17%. Ou seja, o grande recurso começa ali, começa assim. O Supremo teve na mão a condição de criar cláusula de barreiras, não o fez. Né? Então, estamos aí pagando para esses partidos existirem uma fortuna. Opa. Não temos dinheiro para a saúde, Partido não tem dinheiro guichê. para a educação, Sim. mas para partidos tem. Partido guichê. Sim. Partido Só guichê. Como passar no nós caixa. já falamos aqui, o Congresso teve a possibilidade de fazer reforma política e acabou também, não se esperava, fez um arremedo, né? O Congresso jamais denunciou corrupção, conhecendo e convivendo com ela. Olha as medidas anticorrupção, o que deu? O contrário. Deu o contrário. Está virando Deu abuso de proteção, autoridade, quer dizer, se transformou. Então, agora voltamos àquele assunto. Por que os senhores debatemos longamente. Por que os senhores não trabalham nesse assunto das grandes fortunas? Porque quem tem que pagar realmente não paga. Não, mas assim, cada vez é o povo. O combustível está esse preço. Quem é onerado? A energia. É o povo, porque o quê? No Paraguai está 1,60 a gasolina que eles compram do Brasil. Em Paulo. Sim. 1,60 a gasolina que eles compram no Brasil. A carga de impostos direta e indireta é brutal. É brutal. Né? Mas ficou agora nessas questões que envolveram ultimamente a Lava Jato, que se fazia medida provisória, se fazia projeto de lei para beneficiar o grande industrial, como é que vão votar alguma coisa contra eles se eles financiam as campanhas políticas? Eles financiam a campanha política. E o retorno foi aí medidas provisórias para beneficiar, para dar mudança de redução de impostos para grandes industriais, grandes empresas. Então, como é que vamos nós mudar? Né? Então, se não mudar o sistema eleitoral, o sistema de financiamento de campanha eleitoral, nunca vai mudar. Mas é muito grave tudo isso. O Congresso, eu sempre digo, querer que ele se reforme é pedir que os coelhos cuidem das alfaces, não é? As alfaces não. Olha os benefícios agora para o pré-sal. Se criticou tanto o pré-sal e o que se deu de benefício para as empresas operarem o pré-sal, isso foi a 2040 em benefícios, são trilhões de reais envolvidos nisso. Quando era o dinheiro para a educação, se dizia, né, exageradamente até, mas parceria, todos nós achamos que tem que ter parceria, mas dessa ordem, não dessa forma. Dessa ordem, não é só benemerência para quem não precisa de benemerência. Isso tudo está por trás, está o financiamento de campanha, está a corrupção, por tudo isso. E uma boa leitura deve ser os livros que a nova ministra do Trabalho escreveu sobre justiça do trabalho. Nós devemos ficar muito agraciados com esses tratados sobre o trabalho que ela elaborou, não é? Quer dizer, essa nomeação de um ministro em troca de 20 votos, isso aqui é pior que o Império Romano atirando moedinha no fim, na decadência do Império Romano, na escadaria para ganhar o poder, né? Fica muito aviltado o poder fazer essas coisas. Ela estava fazendo inspeção no litoral carioca, né? Ah, sim. Fazendo inspeção. Quando tu viu a bandidagem naquela foto ali, já estava... ali a foto falou muito. Fez um discurso a foto, né? Mais pela imagem do que pelo... a foto fez um discurso. Paulo, faço 77 anos, dia 9 de fevereiro. Ficaria lisonjeado se fosse homenageado pelo teu programa, que assisto sempre. Miguel Laspes, o pai de Daniel Laspes, colega jornalista, e ele um grande autor, né? O xerife do Bonfim. Colorado doente. Né? Uma virtude. Uma virtude. Aqui sozinho, né? Não, inverno divertido. Aqui é o Colorado. Ah, lá é o Colorado? Gremista. Não, eu tô. Estamos nós aqui. Como é que ele joga com a camisa do Grêmio lá na praia? Gosta, mas isso fica enrustido. São José é neutro. São José é neutro. Negócio é morar em Roraima. Então já querem se mudar para Roraima. Império do Jucá? Agora, eu queria ouvi-los a respeito dessa atitude da Assembleia em tentar judicializar um problema seu, né, que deve ser resolvido entre os pares. Quer dizer, envolver um terceiro poder para um problema que está na mão da Assembleia para resolver. O que significa? Ideologia? Sim. Ódio. Empurrar o processo para frente, não decidir. O que leva a fazer isso? Leva a grande histórica. A sua assinatura de incompetência? É a história do Rio Grande. Mas eu queria ouvir por isso, né? Eu acho que é um direito de entrar, claro que é um direito.
Mas o Rio Grande do Sul, e aí historicamente tem acontecido isso, essa briga, essa granalização ideológica, falando de partido de esquerda, partido de centro, partido de direita, que vão votar, e é aquela máxima dos caranguejos, né? O caranguejo que fica puxando o outro para vai subir e não sai, vai subir e não sai. Então é um problema que a gente tem histórico no Rio Grande do Sul, que a gente precisa mudar. A gente precisa discutir e não querer que o governo vá mal. Mas como tu disse aqui, Paulo, que a gente possa enfrentar e fazer uma grande reforma econômica, de problemas históricos que a gente tem, que o governador tem enfrentado, com muita dificuldade tem enfrentado. Eu acho que a Assembleia tinha um papel e não deveria encaminhar. Não deveria levar para o judiciário, deveria fazer a votação e definir. A própria Assembleia, os corretos da Assembleia, os mais justos, não diria que é incorreto, é possível fazer, tanto é que fizeram, mas os mais justos, né, recorreram também da decisão. O que os senhores acham? O que eu acho assim, Paulo Sérgio, especificamente quanto à ação, fica difícil eu falar porque eu não conheço o que tem ali dentro e porque eu vou ter que falar nos autos do processo. Isso virá para o Ministério Público para que dê um parecer sobre o mérito da ação. Então, a exigência de requisitos formais ou não que levaram ao deferimento da liminar e à reconsideração, o que eu sei é o que a imprensa divulgou, alguma coisa de conversa, mas não ainda oficialmente dos autos do processo. Então, não é a isso que eu me refiro. Quero deixar bem claro. Agora, eu acho quanto ao tema, independentemente da posição, o legislativo como um todo foi chamado a sufragar, ou seja, o governador apresenta uma proposta, diz isso aqui é, pelo que tem dito, a única solução, a Assembleia tem aí o dever de dizer, olha, é isso ou não é isso, ou a solução é aquela outra, mas precisa cada poder exercer o seu poder. Razão de ser. É a razão de ser. Então, aí eu acho de extrema relevância que se delibere sobre isso. O Rio Grande do Sul está esperando, positiva ou negativamente, uma resposta do Poder Legislativo. Então, e volto a dizer, eu não estou dizendo que tem que aprovar ou não. O que eu estou dizendo é no sentido de que precisa ser enfrentado o tema. Então, eventualmente, uma circunstância, uma falta formal, se supra, tem mecanismos para se suprir, para se buscar informação e aí enfrentar o tema, seja qual for o resultado. Mas isso precisa ser superado. Já não foi na convocação extraordinária, por questões regimentais, agora entra, até porque também esse tema passa a trancar a pauta de vários outros temas que também precisam ser definidos por um poder importante como é o poder legislativo no estado do Rio Grande do Sul. Então quero crer que agora isso seja definido por um lado ou por outro. Que nós queremos que decida democraticamente. Ou é sim ou é não. É isso. Não é fácil. É que não querem deixar votar, esse é o problema. O Fabiano já me ouviu falar algumas vezes, isso eu sempre, quando fui procurador-geral e agora, eu jamais terceirizo decisões que são nossas. Jamais. Então, problemas nossos, nós resolvemos. Então, o que a Assembleia fez, não a Assembleia, algum foi terceirizado, ou seja, tirado. Eu nunca vi o Ministério Público recorrer ao Judiciário. Não, questões nós resolvemos. Interno, mas nós resolvemos os nossos problemas. Então, eu acho que o que parece que a estratégia que a oposição fez, essa de não votar, ela é equivocada. Tá todo mundo, a sociedade está vendo, né? Acho que ganhar do governo porque não votou, porque votou, não é isso. Tem que votar e dizer, e explicar, e propor novas alternativas. Isso. Então já foi a convocação extraordinária. Aí foi, parece, pelo menos eu vejo a vitória da oposição porque não votou. Não, como vitória da oposição? E que história é essa de vencer ou não o governo se o Estado está com um problema seríssimo, gravíssimo e precisa andar para frente? Aí agora também, provavelmente o que aconteceu é que eles contaram votos e o governo talvez tivesse voto. Aí foram ao judiciário para não votar. Então é difícil, né? É difícil porque esvaziar. Então, isso é da democracia e é do parlamento tu tensionar a votação, mas aqui passou do limite. Nós temos que encontrar, porque se a solução não é essa, e tem vários problemas isso, bom, qual é então? Como é que nós vamos, não votando, nós vamos solucionar o problema? Ou dizer, bom, se disser que não, enfim, qual é a solução? Então, eu acho que erraram, sim, de trazer uma questão que tem que
tem que ser construída e debatida dentro de casa. No próprio parlamento, eu acho que... O poder tem que ser exercido, e isso é no bom sentido. Ou seja, cada poder se fala em democracia, aí não querem decidir democraticamente. Deixa as pessoas opinarem o que querem. Mas não. É que sabe que vai perder e aí, bom, começa a tomar essas atitudes. Paulo, vamos ao ponto final, Luiz Coronel, com Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Prefeito, já que o senhor vai no seu ponto final, agora o Marcelo que está perguntando quando é que a prefeitura dará tem um monte de e-mails aqui para o senhor. Ontem a bola da vez foi o presidente do Sulpetro que estava aqui, que levou o pau a todo Seu Adão, grande figura, Adão de velho. O Adão aqui levou tanto pau, o negócio de combustível, que a culpa não é dele, né? Claro que não. Tem um monte de culpados. Grande figura, hein? Marcelo pergunta, prefeito, quando é que a prefeitura dará um pouco de atenção para a divisa com Porto Alegre, na Lomba do Pinheiro? Aqui, em termos de infraestrutura, é deplorável, apenas somos lembrados em época de eleições. Olha, a Lomba do Pinheiro tem uma região ali que é a Bergo Bernardes. A gente tem um trabalho feito lá estamos trabalhando na região. Fizemos um trabalho importante agora para o Marcelo poder falar para ele. Fizemos um trabalho importante agora na semana passada. Criamos uma cidade limpa na cidade de Viamão e fomos lá para a região da Bergo Bernardes, na Araçá, na Planalto, na Santo Tomé, fazer um trabalho com as escolas de limpeza, recolhimento de entulhos, plantio de árvores, trabalho de final de semana intenso na região. Então a gente tem trabalhado, claro que precisamos trabalhar mais, Paulo, precisamos trabalhar bem mais. Agora a gente tem procurado trabalhar, investir em infraestrutura, tem ruas que nós estamos pavimentando naquela região, obras de asfaltamento, então a gente tem à disposição e vamos avançar mais, Marcelo, e a todos os que estão aqui assistindo. Quero também, Paulo, que tu nos passe os e-mails para a gente poder dar retorno e mostrar os projetos que a gente tem na cidade, além da cidade limpa. Nós temos um planejamento, temos fôlego, temos crédito, estamos com as contas em dia, estamos com os servidores em dia, com os fornecedores em dia, e nós temos fôlego e conseguimos financiamento para investir em infraestrutura. E naquela região nós vamos fazer obras de asfalto na sequência. Então, esse ano de 2018, agora, nós estamos trabalhando com pavimentação de ruas também naquela região ali que envolve Luiz Araçá, Coronel, envolve as elegante, na pauta que corria... Alvinegro Luiz Coronel. Foi até desclassificado, né, o Botafogo, né? Mas na pauta que corria sobre a responsabilidade da Assembleia, eu estava pensando no ano de 1929, quando Roosevelt disse a frase e a sentença para isso: problema só se resolve se enfrentado. Tão simples a frase dele, né? Mas eu acho assim, o verão mudando a pauta, o verão é uma estação meteórica. Quando vê, foge. Só faltam 3 fins de semana para o veraneio ir embora. E esse fim de semana, amanhã, às 8h30 da noite, 20h30, Débora Finocchiaro, a grande atriz, Sérgio Rojas e esse que vos fala, darão um recital na Saba, Amar o Mar. Amanhã à noite? Amanhã à noite. Nossa. Com a música de grandes músicos, Caymmi, Chico, todo mundo que fala sobre o mar, e poemas também de grandes escritores. Amar o Mar, um espetáculo alegre, lá na Saba. Nós ficaremos muito felizes com a sua presença. Quem mais escreveu sobre o mar foi o pai do desembargador lá de São Cepé, o Afif Domingos, que nunca viu o mar e escreveu eu conhecia sobre o mar. muito ele. Tocava um bandoneon maravilhoso, tocava um grande bandoneon. E aí o filho também tem um talento semelhante musical. Ao pai. Paulo Sérgio, para a tristeza de nós, povo, que não temos foro privilegiado, depois de 14 anos dos processos contra Romero Jucá, é arquivado em razão da prescrição do crime. Romero Jucá pode bater no peito e bradar: eu estou acima da lei. Ele tem mais 5 processos contra ele. Seu ponto final, Marcelo Donés. Não pode ser por aí, né? A notícia é que o Gilmar Mendes ficou mais de 5 anos sem movimentar os procedimentos dele, né? Então, é mais uma do senhor Gilmar Mendes. Então, a postura desse é o anti-herói brasileiro. Tem sido assim, né? Agora, por que ele volta à pauta anterior, né? Porque nós estávamos conversando, por que ele tem toda essa arrogância, né? Trata todas essas questões de interesse nacional como um particular? Porque ele está sujeito a um processo de impeachment. O ministro Supremo está sujeito. Mas quem é que vai fazer o impeachment dele se o que ele faz é defender
exatamente os corruptos que hoje dominam o Congresso. Quer dizer, então ele está absolutamente inerte e advogando, entre aspas, publicamente no Supremo para defender a corrupção, corruptos, esse estado de coisas. Então é absolutamente lamentável, né, o que vem acontecendo e nós temos que lamentar isso. Está na hora das autoridades tomar vergonha e começar um mutirão para acabar com a guerra civil que vivemos no Brasil. Só vejo blá, blá, blá e a conta está cada vez mais cara. O Portes está dizendo isso. Nosso procurador-geral, Fabiano Dall'Azen. É uma verdade. Hoje, 60 mil mortes, 60 mil homicídios num país é uma guerra. É o número superior às grandes guerras do mundo. Tá? Agora, não há uma solução simples. Não há uma solução simples, é complexa e também não é imediata. Várias soluções de longo prazo, educação, melhoria das condições, mas algo precisa do enfrentamento. E lhe digo o seguinte, talvez um bom exemplo seja como se está enfrentando Porto Alegre. E eu sei das dificuldades, história aqui ou lá, mas o índice de homicídios caiu. 27. Caiu a partir do quê? A partir de um trabalho integrado, que envolveu todas a questão do município, Secretaria de Segurança, Brigada, Polícia Civil, Ministério Público, SUSEP, transferência de alguns presos, ataque ao patrimônio de algumas facções, ou seja, a gente tem trabalhado hoje muito com a questão da lavagem do dinheiro, não só da corrupção, mas também da lavagem, e corrupção é crime, né, também para não, é criminoso, né, para não deixar dúvida, mas também da questão do traficante, da questão dessas organizações, um duro golpe numa das maiores facções, que são os bala na cara, tem sido dado na questão patrimonial. Há pouco, um grande patrimônio bloqueado, retirado, e isso é uma forma de enfrentamento que leva nessas zonas onde há uma conflagração maior a uma queda do número de homicídios. Mas é um trabalho de fôlego e é um trabalho que não pode parar, mas está sendo feito. É verdade, ainda nós não conseguimos chegar na altura daquilo que o crime está mostrando, cada vez mais armado, mas o caminho eu acho que começa por aí. O Divan Amaral, lá de Santa Maria, existe algum livro editado, Luiz Coronel, sobre a história do rádio em Porto Alegre? Como consigo? Existe. Tem vários. Eu mesmo tenho. Mas eu só queria acrescentar o que disse o ex-procurador. Depois tu dá o nome do livro, hein? Não lembro? Eu não me lembro, mas tenho. Eu quero até trazer e colocar à disposição. Eu acho que o verdadeiro triplex do governo é Toffoli, Lewandowski e Mendes. Esse é o grande triplex do Brasil. Da cara do Paulo. Você está dizendo. Paulo Sérgio, como um professor vai dar aula se ele sabe que o salário dele vai ser parcelado e atrasado e talvez nem receba? Não, vai receber. Falta políticos sérios, determinados. O Armando Machado dizendo, olha, infinidade de e-mails, vocês estão de parabéns aí. Quem é o viamonense mais ilustre que se tem conhecimento, que Viamão já produziu? Olha. Você sabe de algum? Viamonense, agora de cabeça. Vamos lá. No meu carazinho tem o Leonel Brizola, hein? Gildo de Carazinho, Tem o Leonel Brizola. Gildo de Freitas, de Viamão. Sim, de Viamão. Sim, de Viamão. Bela figura. Bagé Silveira Martins. Raimundo de Laguna, né? Ele era. Sou moço da cidade, me casei na serra. Com minha Mariana, moça lá de fora. Um dia estranhei os carinhos dela. Se adeus, Mariana, que eu já vou me embora. Pedro Raimundo. Eu era gurizinho e assistindo no cinema. Mas eu acho que foi o Rogério Mendelski que tinha que ver. Agora te matei. Tu me matou. Eu não falei porque é meu primo, né? Não posso falar dos meus parentes aqui, né? Não perde o programa, Rogério. Sim, Rogério. E até o apelido dele, eu posso dizer, se tu quiseres. Pode dizer. Pupuia. A terra dele tem muitos grandes nomes. A terra do Paulo. Eu prometo que não conto pra ninguém. A terra do Paulo tem grandes personagens. Bagé também, né? Bagé, Antônio de Souza Neto, bailador elegante, né? Emílio Garrasta Azul Mendes. Eu gosto mais do Antônio de Souza Neto. Eu gosto mais do Emílio. Eu gosto mais dele. O sol se ajoelha ante o túmulo de Antônio de Souza. De aniversário hoje, o João Carlos Nedel, Paulo de Argolo Mendes, Janine Rosenthal. Um abraço ao meu amigo Camal, Maria Helena Dornelles, de aniversário. Chamo ela de prima. De prima, é? Sim, de prima da OAB. Da OAB. Né? O Guilherme Ferges, filho do Bruno Ferges, farroupilhano, né? Farroupilhano, uma turma aqui, uma elite de aniversário hoje.
parabéns a todos. O doutor Argolo, o que tu diria para o doutor Argolo em homenagem a ele hoje? Que a medicina tem cura. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, Luiz Coronel. E foi que não levou ainda os... Opa! Quem não levou ainda? Eu não levei, eu não. Já levou? Não levou? Não, esse não. Então vai levar aqui, ó. Obrigado. O repelente insetos, mais proteção solar. Levar sábado lá no Dodge. Lá no Dodge. Obrigado. Que tem de mosquito lá. Não, pá. A gente já vai levar para todos os times. Vou levar para os 8 times. Aliás, foi muito boa a estreia do Fabiano Dalazen lá no... Estreou e não voltou, né? Não voltou. Não voltou Hernani Polo, não voltou Edson Paulo Pires. É que no primeiro dia a gente deixa jogar e depois eles não... Depois tem que encarar. Muito obrigado a todos. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem aí o Jornal da Pampa com os nossos apresentadores locais em todo o estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.